Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Investe Financeiro, e no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre fundos imobiliários. Eu quero te mostrar e tentar passar o máximo do que eu sei sobre essa classe de ativos, porque de verdade eu acho que os fundos imobiliários são a melhor opção para qualquer pessoa investir. Como assim, Bruno? Você está dizendo então que os fundos imobiliários podem ser o melhor investimento de todos os tempos? Olha, sim, eu acho que os fundos imobiliários, eles são uma classe de ativos onde qualquer pessoa pode investir, porque além de ser fácil, entendimento, também gera um retorno ali muito agradável para o investidor, que ele pode acompanhar esse retorno mês a mês. Mas durante o vídeo eu vou te explicar com detalhes por que os fundos imobiliários podem sim ser a melhor classe de ativos para você e qualquer pessoa investir. Eu sou o Bruno, esse é o canal Investe Financeiro. Aqui eu falo sobre ações, dividendos, fundos imobiliários, bolsa de valores, renda passiva, liberdade financeira. Pois é, pessoal, resolvi gravar esse vídeo falando especificamente de fundos imobiliários e, mais específico ainda, falando de fundos imobiliários de tijolos. Eu vou excluir desse vídeo os fundos imobiliários de papel, porque é um pouco mais complicado falar dessa classe de ativos em específico. Nós vamos se ater nesse vídeo aos fundos imobiliários de tijolos, para que você entenda e para você que é novo investidor, está querendo começar a investir, começar a saber como que funciona aí o mercado financeiro, principalmente falando de fundos imobiliários. E nesse vídeo eu quero te provar porque realmente, talvez, eu estou falando, talvez no mercado financeiro, assim como na nossa vida, a gente não tem certeza de nada, mas muito provavelmente os fundos imobiliários podem ser a melhor classe de ativos para qualquer pessoa investir. Primeiro a gente tem que entender o que é um fundo imobiliário, né, pessoal? A classe de ativos de fundos imobiliários, a sigla se chama FIIs, né? Que são fundos de investimentos imobiliários. Esse é o significado. Nada mais é do que uma gestora, investidores juntam ali uma quantia de dinheiro um pouco maior, compram algum tipo de ativo imobiliário, esse ativo ele retorna em aluguel e esse aluguel ele é repassado para os cotistas. Muito fácil, é muito simples você entender isso. E por que então, Bruno, que você está dizendo que os fundos imobiliários podem ser a melhor opção, né, aí para os investidores brasileiros? Porque é o seguinte, o brasileiro por cultura, né, culturalmente falando, o brasileiro ele tem ali aquela ideia de casa própria, de comprar sua casa, mesmo que sendo financiada, pagando aos trancos e barrancos ali, ou todo brasileiro sonha em ter a sua casa própria. Isso é uma outra questão, e isso eu não vou entrar nesse detalhe, se vale a pena ou não financiar, vale a pena ou não ter ou não a casa própria, não é o intuito desse vídeo. Porém, o que eu quero que você entenda é o seguinte, esse pensamento que norteia o brasileiro fez com que o brasileiro tivesse uma malícia um pouco maior ali para o mercado de imóveis. Então, querendo ou não, a maioria dos brasileiros gosta e almeja ter um imóvel, sabe como é que funciona o financiamento, o governo também às vezes facilita com algum benefício ou outro, enfim. Então, o mercado de imóveis aqui no Brasil é muito disseminado, é muito divulgado, né? A gente vê lançamentos de prédios, a gente vê lançamentos aí de loteamento. Então, é muito mais tranquilo você falar de um imóvel para o brasileiro do que, por exemplo, da Bolsa de Valores, de comprar e vender uma ação. Ele vai se sentir muito mais habituado, mesmo que talvez nunca tenha comprado um imóvel, mas ele vai se sentir muito mais seguro, porque talvez ouviu o pai, a mãe, o avô, o avó, um tio falar que você precisa ter a sua casa, né, o seu cantinho ali ou um apartamento que seja. Então, pegando esse ponto de vista que o brasileiro ele gosta de imóveis, já atrai o brasileiro para esse mercado. E quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente consegue atrair mais ainda. Mas antes de entrar em detalhes, por que eu acho, eu vou te falar aqui no quesito investimento. Por que então que investir em imóveis não vale a pena e investir em fundos imobiliários é a melhor opção para você? Falando bem rápido aqui, pessoal, eu moro em São Paulo, inclusive eu tenho um apartamento alugado em São Paulo, eu vou dar o meu exemplo para vocês. O apartamento ali que eu tenho alugado, ele custa em média R$350 mil, se eu fosse querer vender ele hoje a preço de mercado, e o aluguel que eu tiro limpo no meu bolso desse apartamento para mim, a renda que ele me gera, é em torno de R$1.250, pagando todas as taxas, pagando tudo que eu devo ali para corretora e tudo mais, cai na minha conta em média ali R$1.250, tá? O valor não é exato esse, é um pouco mais ou talvez um pouco menos, cai ali para mim em torno disso daí, R$1.250. O que acontece quando eu pego esse valor e vejo a porcentagem desse valor quando eu comparo com o valor do patrimônio, com o valor do apartamento? Isso me gera uma renda mensal ali de 0,36% ao mês, uma renda mensal líquida. Cara, de verdade é muito pouco. Quando a gente olha para o mercado, né, que
que a gente vê fundos imobiliários pagando 0,7, 0,8, às vezes 1% sem precisar pagar imposto, eu vejo que eu estou deixando de ganhar mais dinheiro com esse patrimônio preso nesse apartamento. E quando eu comprei esse apartamento, só abrindo parênteses aqui no vídeo, eu não tinha o conhecimento do mercado financeiro. Eu entrei no mercado financeiro em 2016 e eu comprei esse apartamento em 2014. Então, a gente comete burradas, a gente comete erros, né, financeiramente. Estou falando agora financeiramente, tá, pessoal? Financeiramente falando. Mas tudo nos serve para nós aprendermos, tudo nos serve para nós entendermos como é que a gente pode multiplicar cada vez mais o nosso dinheiro. Então, tendo isso por base, você já percebe que há uma disparidade muito grande entre eu receber dividendos vindos de fundos imobiliários e eu receber rendimentos vindos de aluguéis de imóveis físicos. Outro problema é que, como eu ainda sou assalariado, como eu ainda sou carteira assinada, toda essa renda que entra desse apartamento para mim, ela ultrapassa o limite para eu não pagar imposto. E aí, todo ano eu tenho que pagar imposto de renda por causa desse apartamento. E gira em média ali em torno de 2 a 3 aluguéis que eu tenho que deixar para o governo em forma de imposto. Então, olha só, outro problema que eu tenho por investir em imóveis ao invés de fundos imobiliários. E hoje, nós sabemos que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, ou seja, toda a renda que você recebe dos fundos imobiliários, você não precisa pagar imposto algum. Por enquanto, isso ainda é lei. Talvez mude um dia, mude, mas por enquanto, desde que eu invisto lá de 2018 para cá, não tem pagamento de imposto perante os rendimentos dos fundos imobiliários. E como eu te falei, né, essa rentabilidade que cai no meu bolso de mais ou menos R$ 1.250 é descontada as taxas. Bruno, que taxas são essas? Taxas da imobiliária. A imobiliária, ela fica em torno de 5 a 7% do valor do aluguel mensal. Então, na verdade, o meu apartamento ele está alugado por 1.400 e alguma coisa. Só que quase R$ 200 ficam para eles em forma de taxas, né? Por eles administrarem o imóvel ali, fazerem um contrato e tudo mais. Então, veja, mais uma coisa que me atrai mais ainda para investir cada vez mais em fundos imobiliários e não em imóveis. Então você começa a perceber agora quanto de coisa tem que luta contra você para você continuar investindo em imóveis. E olha que eu nem falei com o problema de inquilino, né? O inquilino, até agora, graças a Deus, todos eles que eu tive me pagavam em dias, mas mesmo assim, esse ano, quando eu olho o início do ano que o meu apartamento ficou 3 meses desalugado, eu tive que arcar ainda com as despesas desse apartamento, como condomínio, como reforma, eu tive que fazer uma reforma. Então veja o quanto de coisa luta contra para você ter ali um imóvel como investimento, como gerador de renda passiva. Estou falando de gerar renda passiva, tá, pessoal? Então quando a gente olha para os fundos imobiliários, nós vemos todos esses empecilhos caem por terra, porque não existe. O fundo imobiliário ele te paga mensalmente. Não, o inquilino você não precisa se preocupar, porque são contratos muito maiores. São contratos de talvez 10 anos, 7 anos, 12 anos, enfim. São lojistas, são empresas, são grandes players do mercado que precisam desses empreendimentos. Então você fica bem confortável quanto ao pagamento dos aluguéis, até mesmo quanto aos rendimentos, porque os fundos imobiliários te pagam ali mensalmente. E agora eu vou te explicar o porquê que os fundos imobiliários podem ser, sim, a melhor opção para qualquer pessoa investir quando a gente fala de investimentos aqui no Brasil. Primeiro que para você comprar um imóvel, se você for financiar, você vai pagar de 2 a 3 imóveis no final. Essa é a modalidade maior que o investidor brasileiro faz. É muito difícil hoje você ter, sei lá, 300 mil que seja para comprar um imóvel, que aqui em São Paulo é o que seria mais barato aí, tá, pessoal? Você comprar um imóvel numa região boa aqui em São Paulo, um apartamento de 50 metros, você vai desembolsar no mínimo aí de 250 mil a 300 mil reais. Fundo imobiliário, as cotas custam em torno de 10 a 100 reais, né? É essa média aí de negociação das cotas de fundos imobiliários. Então olha só o quanto é fácil você se tornar sócio de grandes empreendimentos, você ter um investimento sólido que te gera renda passiva já no mês seguinte e pagando ali bem pouco por isso, né? Não precisando desembolsar centenas de milhares de reais ou até mesmo fazer um financiamento para ser dono de alguma coisa. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você se torna um pequeno investidor de um grande empreendimento. Isso é que é o mais interessante. Talvez, há alguns anos atrás, nós não tivéssemos essa possibilidade de, com pouco dinheiro, fazer parte ali, ser um pequeno sócio de um grande empreendimento. Mas agora, com o advento aí da tecnologia e da Bolsa de Valores, a gente pode fazer com que isso se torne cada vez mais popular, né? Esse tipo de investimento, as pessoas
compram cotas de grandes empreendimentos, como shoppings, galpões logísticos, hotéis, escritórios, lajes cooperativas, enfim, pessoal, existe uma infinidade de fundos de tijolos. E por que eu estou falando de fundo de tijolo? Porque vai ser muito difícil comparar um fundo de papel, que é um fundo que investe em dívida, com um imóvel, com um apartamento, com uma casa que você aluga, ou até mesmo com um estabelecimento comercial. Agora, quando eu comparo, por exemplo, um hotel com uma residência, é muito mais prático eu entender isso. Então, eu vou mostrar aqui a minha carteira de fundos imobiliários daqui a pouco para você entender a dinâmica de como é que esse investimento realmente brilha os meus olhos. E antes da gente ver minha carteira, pessoal, quero só te lembrar o seguinte: investir em fundos imobiliários é investir na renda variável, ou seja, quando você compra a cota de um fundo imobiliário, essa cota, ela, com o passar do tempo, pode variar para mais ou para menos o seu preço ali na cotação. Então não se desespere se, por exemplo, você vê uma baixa do mercado, como nós tivemos recentemente. Muitas pessoas se desesperaram com essa baixa, talvez saíram vendendo as suas cotas, e agora nós estamos vendo que começou a subir de novo. Ou seja, o mercado é assim mesmo. Às vezes você vai entrar um pouco antes de uma queda, ou às vezes você vai entrar um pouco antes de uma alta e vai se achar o cara, o investidor. Cuidado, os dois movimentos podem te pegar de surpresa e fazer você perder dinheiro na bolsa. Então, por ser renda variável, você tem que entender que existem esses movimentos de mercado. Então, pessoal, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar exclusivamente como que está a minha carteira de fundos imobiliários, quanto ela me gera mês a mês, e te mostrar de fato por que eu gosto tanto. E eu acho que esse seria o melhor investimento para todas as pessoas. Vamos lá. Aqui já com o site dos meus dividendos é onde eu tenho lançado todas as minhas compras e acompanho a minha carteira. Quando a gente olha aqui a parte de fundos imobiliários, eu abri aqui o meu portfólio e selecionei apenas os fundos imobiliários, a gente pode ordenar aqui aqueles que estão me dando mais rentabilidade. Olha só, pessoal, com relação à cota, com relação ao valor da cota, eu tenho 14 fundos imobiliários, são esses aqui, uma carteira de 14. Eu quero ficar entre 15 e 20 e não passar disso. Eu estou demorando até para colocar mais fundos imobiliários na minha carteira. Mas olha só, pessoal, que interessante. Apenas 2 fundos imobiliários estão me rendendo positivamente com relação apenas à variação da cota ali, tá? Então, é muito interessante que você entenda isso se você for entrar nesse mercado ou se você já investe nesse mercado e talvez se assuste aí com a variação das cotas. Então, perceba que todos os outros fundos, quando eu olho apenas para a cota, estão me dando uma rentabilidade negativa, tá? E por que eu não me desespero quanto a isso? Porque quando eu junto os proventos, ganhos com o valor da cota, olha o que acontece. A maioria está positiva. Eu vou até ordenar aqui do maior para o menor para a gente ver quem está me dando mais rentabilidade. Então, olha só, o MXRF11 está me dando uma rentabilidade ali de 25%, que é esse primeiro fundo aqui, aliás, 26,6%. O VISC11, que é um fundo de shopping, está me dando 25,97%. O Iridio, que é um outro fundo de papel, 19,95%. Vamos nos ater apenas nos fundos de tijolo aqui. Então a gente tem o VISC me dando 25%, a gente tem o ABCP11, que é outro fundo de shopping, me dando aí quase 19%, o GGRC, que é um fundo de logística, me dando quase 17%, RBVA11, que é um fundo de varejo, 12%, e assim por diante. E eu tenho apenas 2 fundos me rendendo negativamente, que é o Hectare e o TOD11, que eles estão inclusos ali naquele problema todo ali do crédito, de bancos e lojas americanas e outros empreendimentos. Então, olha só, pessoal, quando eu vejo isso, que eu tenho apenas 2 fundos me dando uma rentabilidade real ali negativa, eu fico muito confortável. Porque todos os outros fundos, quando eu junto com os dividendos recebidos, que é o intuito de uma carteira de fundo imobiliário, de uma carteira de geração de renda, é essa renda que tem que tracionar meu patrimônio para cima, para valorizar cada vez mais. E eu vejo que exatamente isso acontece quando eu olho só para os meus fundos imobiliários. E aí a gente tem uma rentabilidade de apenas 5%. Mesmo com aquela queda absurda do HCTR, do TORD, eu tenho ali uma rentabilidade ainda positiva de 5,71%. Bruno, mas você não está ganhando nem da Selic com essa rentabilidade. É verdade, eu não estou ganhando da Selic. Mas quando eu invisto em fundos imobiliários, eu não olho para isso. O que eu olho? Eu vou te mostrar então aqui o que de verdade eu olho. Aqui embaixo nós temos os ganhos dos proventos recebidos, mas aqui nós temos proventos tanto de ações
quanto de fundos imobiliários. Olha só, esse mês ó, eu vou receber de BRAP4, Iridium, MXRF11, Abit, CSNA, Urca Prime, HCTR, enfim, né? Ele lista ali os ativos que vão me pagar os dividendos e coloca aqui para mim. Só que é o seguinte, pessoal, quando eu venho aqui e mudo a minha carteira de todas para FI, olha o que acontece. É exatamente isso que eu quero que você entenda. Uma carteira de fundos imobiliários bem estruturada e uma carteira onde você reinveste os investimentos e que você visa o longo prazo e que você gera pela renda passiva, vai te proporcionar isso, um crescimento de renda ao longo do tempo. E é isso que você precisa para atingir a liberdade financeira. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para que você entenda a alma, a essência dos investimentos em fundos imobiliários. Aqui é o porquê eu invisto nos fundos imobiliários. Esse gráfico que você está vendo aqui agora é a razão porque eu tenho essa carteira de fundos imobiliários, porque eu tenho a certeza absoluta que no futuro, daqui entre 10 e 15 anos, essa carteira vai estar me gerando muito mais do que ela me gera hoje e ela vai aí conseguir me colocar numa liberdade financeira, onde a maioria das pessoas buscam e procuram quando começam a investir. Quando eu venho na aba proventos, eu seleciono também os FIIs. Isso me traduz a mesma coisa. Ali a gente viu em barra e aqui a gente vê em valor. Perceba que cada ano que passa, eu começo janeiro ganhando bem mais. O primeiro janeiro eu ganhei 43, o segundo janeiro eu ganhei 101, o terceiro janeiro eu ganhei 231, o quarto janeiro eu ganhei 478 e o quinto janeiro eu tô ganhando 649. Quanto que eu vou estar ganhando em janeiro de 24, janeiro de 25, janeiro de 26, 27, 28? Então imagina essa carteira me gerando essa renda e crescendo essa renda cada vez mais daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? A gente percebe que ela aumenta em torno aqui de 50%, né? 50% de um ano para o outro, mais ou menos, 50%, 40% de um ano para o outro. Isso por quê? Porque eu mantenho uma regularidade nos aportes, eu não vendo os meus fundos imobiliários só em último caso. Eu acho que até hoje eu nunca vendi nenhum fundo imobiliário e eu só compro. Quando o fundo fica ruim, eu avalio bem. Talvez faça um aporte ou outro, como talvez eu fiz no HCTR, mas eu não vendo, porque eu sei que esses fundos imobiliários vão me pagar muitos dividendos no futuro. Tá? E aí quando a gente olha a barra aqui anual, né, o total do ano, é exatamente isso que acontece. Ó. Primeiro ano eu recebi apenas 88, o segundo 611, o terceiro 1.687, o quarto 3.286 e o quinto 7.403. E o quinto ano aí, né, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, e o sexto ano já recebendo aí 3.361. Eu, de verdade, acho que esse ano não vai ser um ano muito bom, porque nós tivemos muitos problemas com fundos de papel no início do ano. Mas eu espero sim multiplicar aqui, talvez chegar ali perto dos 9, 10 mil reais ganhos em fundos imobiliários em dezembro de 2023. Então, pessoal, vocês conseguiram entender a razão porque eu quis gravar esse vídeo e mostrar para você porque de verdade eu acredito que os fundos imobiliários podem ser o melhor investimento para você e qualquer pessoa aqui no Brasil, porque além de a gente gostar muito desse mercado de imóveis, a gente entende que essa renda passiva e todos esses outros benefícios, comprar barato com 10, 100 reais, não tem imposto de renda, cair todo mês ali o aluguel na sua conta sem você precisar se preocupar com o inquilino. Tudo isso atrai o investidor para que ele possa construir essa carteira de fundos imobiliários e para que ele possa atingir a liberdade financeira. Espero que eu tenha agregado valor à sua vida, espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e olha só, se você investe em algum fundo imobiliário, comenta aqui embaixo para mim. Se você quer que eu faça algum vídeo falando de algum fundo imobiliário, também comenta aqui embaixo para mim. Eu preciso muito saber da sua opinião para a gente continuar gerando conteúdo, para a gente continuar fazendo com que mais pessoas invistam e atinjam sua liberdade financeira. Quero agradecer de coração por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.